Eu queria dizer que Deus, Ele nos conhece plenamente. Ninguém nos conhece melhor que o Senhor. Para começar, o começo do Salmo fala exatamente isso. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, porque o salmista reconhece que ninguém conhece melhor a nós mesmos do que o próprio Senhor. E o Salmo diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Imagina isso, de longe, tá? Ele entende o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Veja, Deus nos acompanha no andar, Deus nos acompanha no deitar, lógico, no levantar também. E conheces todos os meus caminhos. E Ele ainda sabe isso aqui, sem que haja uma palavra na minha língua: eis que, ó Senhor, tudo conheces. Eu sou plenamente conhecido por Deus, junto com você. Ninguém sabe mais sobre nós do que o Senhor. Ele tem todo o nosso histórico de vida gravado desde o ventre da nossa mãe. O Salmo é um salmo de revelação pessoal. No versículo 15, ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. É uma linguagem para falar do útero quando estávamos sendo formados. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, todos os dias que me foram ordenados, quando ainda não havia nenhum deles. Alguém diz comigo: Deus me conhece. Olha, irmão, se alguém pode falar com propriedade sobre nós, é o Senhor. Se alguém pode falar com conhecimento de causa sobre a nossa vida, é o Senhor. A pergunta aqui do Espírito Santo é se você quer que Deus mostre para você o que Ele sabe sobre você. Alguém quer dizer eu quero? Porque eu quero dizer eu quero. Aliás, eu venho buscando isso por anos e anos e anos. Eu venho buscando que o Senhor fale comigo sobre quem eu sou. Uma das perguntas que eu pergunto, sabe por quê? Quando você pergunta para alguém, ou você vê a opinião de alguém, sempre vai ser uma opinião falha. Ela vai falar do seu paradigma. A pessoa sempre vai falar do que ouviu falar de você, ela sempre vai falar do que ela achou de você, ela sempre vai falar de algo que ela vê do lado de fora, mas o Senhor tem a melhor opinião sobre nós. Esse mês nós vamos entrar nas orações para perguntar quem eu sou, quem você já sabe que eu sou. Se eu quiser uma opinião honesta sobre mim, se eu quiser uma opinião justa, o Senhor é a pessoa certa para eu perguntar. Se eu quiser saber os meus verdadeiros problemas, eu devo falar com o Senhor. Não há nada em mim ou sobre mim que Deus não saiba, tá? Deus já sabe o que se passou comigo, o que está passando e o que vai passar, como vou reagir, o que eu vou pensar e todas as minhas reações, Ele já sabe. Por isso, Deus quer me revelar o tipo de coração que está funcionando em mim e que tipo de caminhos eu escolho para me mover. Digo para você, o salmista diz no versículo 14: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Nós fomos feitos de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível. Eu falei de manhã, vou repetir essa parte, que uma das coisas que eu admiro são os astros no céu. As distâncias entre as estrelas é uma coisa simplesmente absurda, não é? Quando você faz uma pergunta lá no Google: quantos anos eu teria que viajar no espaço à velocidade da luz só para sair da nossa galáxia? Alguém já teve a curiosidade de fazer essa pergunta? Eu já fiz. Quantos anos você teria que viajar à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Nós teríamos que viajar 2.000 anos só para sair da nossa galáxia. Come on. É grande demais. A nossa galáxia, a Via Láctea. Imagina os bilhões e trilhões de galáxias e planetas. Eu estava falando de manhã que nós olhamos as estrelas no céu como coisas muito lindas, é ou não é? Mas é porque você vê um pedacinho de coisa brilhando, parece um diamante brilhando no céu com várias cores. Aquilo é lindo, mas só é lindo por causa da distância que a gente está olhando. Porque se você se aproximasse de uma estrela, você ficaria aterrorizado
porque aquilo é um monstro de fogo gigante, bilhões e bilhões de graus Celsius de calor, e você não ia querer estar perto de uma estrela. Eu lembro de um filme de ficção que eu vi, em que na cena passava, a nave espacial passava ao lado de uma estrela. E eu fiquei impactado, porque era um monstro gigante de fogo. E às vezes eu converso com Deus assim: você criou os monstros de fogo. Você olha aquela estrelinha tão pequena e tão brilhante, tão linda, right? Lá da janela do meu quarto de cima, já tem umas estrelas que elas sempre estão no mesmo lugar, né? E eu sempre falo com Deus sobre elas, né? Porque aquilo está tão distante, as distâncias são tão incríveis. Eu estou falando de um Deus profundo, estou falando de um Deus que fez coisas profundas. E uma das coisas mais profundas, mais fundas que Deus fez foi o coração humano. A razão de nós entrarmos nesse mês clamando para que Deus nos revele o coração é porque ele é uma coisa quase sem fundo. Sabe aquele abismo sem fundo, que você joga uma pedra assim e nunca vai ouvir ela cair? É o coração humano. O coração humano, ele precisa ser sondado por Deus, e ele precisa ser revelado a nós, porque ele esconde coisas que nós não sabemos. Nós somos pequenos no corpo, nós somos pequenos na mente, mas nós somos gigantes no coração. O coração é um abismo profundo, incrível. Os maiores tesouros do ser humano estão no nosso coração. E alguém diz comigo: Deus quer me revelar o meu coração. Abra as mãos um minutinho onde você está, e você entre comigo em oração e diz: Senhor, eu estou diante da Tua palavra essa noite, e o Senhor está nos levando a falar sobre o coração, e eu preciso ser revelado. Tem coisas que eu acho que eu já sei, mas eu preciso de uma revelação do Senhor. Eu peço mais uma vez, fala com o povo do Senhor. Alguém clama comigo e diz: Deus, me dá revelação sobre mim. Alguém fala com Deus e diz: Senhor, aproveita o mês de abril para abrir a minha mente, para me revelar. Eu tenho tantos conceitos sobre mim, o que eu acho que eu sei, e na verdade eu preciso de uma revelação. Sonda, meu Deus. Revela o nosso coração para cada um de nós. É um tesouro muito grande que está ali. Revela o nosso coração. Fala para o Senhor assim: usa o método que o Senhor precisar para me revelar o meu coração. Em nome de Jesus. Queridos, vamos seguir aqui nesse raciocínio. Quero levar você para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Porque se há um interesse no nosso Deus, é que Ele revele o coração do homem para o homem. E o que Deus fez com Israel foi justamente para isso. Deuteronômio 8. Deus quer me revelar o que está no meu coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Na verdade, Deus já sabe o que está no nosso coração, mas essa palavra conhece é tipo assim: publica o resultado. Deixa eu ver o resultado do teste que o Senhor fez. Deuteronômio 2:8 diz, isso é, 8:2. 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido. Veja só, Deus nos conduz por um caminho com um objetivo, tá? Durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. O caminho pelo qual Deus levou a Israel, sabe por que a gente não entende o nosso caminho? E por que às vezes parece que Deus não está tomando a melhor rota para nós? Se você lê o livro de Êxodo, quando Israel saiu do Egito, o livro diz exatamente que Deus não levou Israel pelo caminho da terra dos filisteus, ou o caminho mais próximo, mas Deus fez Israel rodear a terra por um caminho mais longo. Parece que Deus não é tão pragmático como nós, parece que Ele não é tão objetivo como nós. Na nossa cabeça, é melhor pegar um avião e chegar em linha reta no lugar. Deus não, nós vamos dar um monte de voltas, porque o meu propósito não é só te fazer chegar num lugar, é revelar o teu coração no meio do caminho. E foi isso que Deus fez. Ali está dizendo que Deus fez Israel ter fome no sentido de que não tinha arroz, não tinha carne, não tinha as comidas do Egito, e tinha que comer maná. Né? Quando você come uma comida só, uma hora você está passando fome, tem o que comer, mas está com fome. Então Ele falou que Ele te deixou ter fome para te provar, para saber o que estava no teu coração. Algum de vocês aqui, ou algum de nós, já pensou isso? Que as dificuldades que Deus deixou a gente passar, foi para saber o que estava no nosso coração.
foi para revelar o que estava dentro de nós, que talvez nós não sabíamos. E o Senhor fez isso com Israel, porque a caixinha de segredos do ser humano é o seu próprio coração. Tem nada mais profundo do que o coração humano. Deus quer descer conosco nessas partes mais profundas do nosso ser, que nós jamais conseguiríamos chegar sozinhos. Me lembrei, mais uma vez, realmente eu vou repetir algumas coisas da mensagem, misturar as duas. Mas nos anos 70, eu assistia um show na televisão, preto e branco, que chamava Viagem ao Fundo do Mar. Alguém assistiu isso alguma vez? Alguém sabe o que é isso? O pastor ali sabe. Viagem ao Fundo do Mar. Um submarino americano, right? E era incrível, eu matava a aula para ver aquilo, porque eu não tinha televisão lá em casa, eu queria ver. Entende? Um dia desse eu procurei e achei. Tem Viagem ao Fundo do Mar lá no Amazon Video. O que Deus quer nos levar é uma viagem ao fundo do nosso coração. E às vezes você pensa que Deus só nos faz subir, mas Deus gosta de descer. Deus gosta de cavar um buraco e vamos descer no profundo. Vamos pegar um submarino e descer ao profundo do coração, porque os tesouros estão lá embaixo. E Deus nos submete a pressões para revelar o que está lá. E é uma aventura de coragem e humilhação, essa aventura de descer conosco nas partes mais profundas do nosso ser, que estão escondidas. Vou mencionar o Salmo 42, verso 7, quando ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Isso é, Deus é o grande abismo que criou as estrelas com distâncias quase infinitas, as galáxias absurdamente grandes. Deus é um Deus profundo, Ele é o abismo que chama o abismo dentro de nós. Olha para mim, por favor. Sabe, querido, o ser humano, às vezes, ele é tão adormecido em si mesmo, quando tem um abismo dentro dele para ser despertado. Há um abismo dentro de nós que o Espírito de Deus quer despertar. É preciso a oração e a busca de Deus e o mergulhar na palavra, para que Deus desperte em nós esse abismo que vai chamar por esse outro abismo que é o próprio Senhor. Porque Deus é um Deus de profundidade. Alguém pode repetir isso comigo? Deus não é pessoa rasa. Sabe que a maioria das pessoas são da superfície, sabe? As conversas são superficiais, os pensamentos são superficiais, porém Deus é uma pessoa profunda. Ele quer descer aos recessos profundos da nossa alma. Mais uma vez, eu lembrei, já 2 vezes vou contar o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar, do sonho que eu tive na minha casa. Eu tinha uma casa há uns anos atrás, que eu tive um sonho, que ela tinha vários andares. E eu ia descendo do último andar, e era uma casa de vários andares, parecia mais um prédio do que uma casa. E cada andar que eu andava estava bem limpinho. Eu notava que a casa estava super limpa. Porém, eu descia no basement da casa, e era fundo. E lá no cantinho havia uma sujeira. E Deus me levou naquele sonho para me dizer: pode ter muita coisa limpa na sua vida, mas tem uma sujeirinha lá no fundo, escondida. Diga comigo assim, por favor. Geralmente as sujeiras ficam no fundo. Na superfície está tudo bem, na aparência está tudo bem, right? Nas conversas normais está tudo bem, mas se o coração agitar, você sabia que geralmente não é uma coisa agradável conversar com uma pessoa quando ela está com raiva, quando ela está com ódio, quando ela está de alguma forma muito agitada? Não é muito agradável, mas eu às vezes aprecio muito esse momento. Sabe por quê? Porque quando as águas se agitam, o que está embaixo sai para fora. E as pessoas, às vezes, elas só falam o que está no fundo do coração delas quando agita. Tem que agitar as águas, alguma coisa tem que ferir, tem que obrigar ela a falar aquilo que ela não joga para fora, quando está tudo calmo. Quando está tudo calmo, aquilo fica debaixo da água, não é? A água limpinha por cima, mas lá embaixo tem uma sujeira que vai sujar tudo. E o Senhor, Ele provoca uns temporais na vida da gente para revelar aquilo que está lá. Deus nos deu um coração profundo e Ele quer revelar o nosso coração para nós. Esse mês de abril eu proclamo mais uma vez, hoje à noite, profetizar que Deus vai revelar o nosso coração para cada um de nós. Tá? Eu quero abençoar você mais uma vez. Senhor, abençoa as orações que serão feitas não só amanhã no jejum, ao meio-dia, à meia-noite, mas as orações de casa, ao pé da cama, as orações do carro, as orações no trabalho. Senhor, os jejuns que o Senhor vai receber, revela o coração de cada um.
Por que esse coração é apaixonado por aquilo? Por que ele não está querendo aquilo? Por que ele está ferido, ou duro, ou endurecido? O Senhor sabe o estado do coração de cada um. Revela-nos em nome do Senhor Jesus. Quero continuar dizendo que Deus é uma pessoa profunda. Deus quer nos levar a lugares profundos em nós. Como eu disse, é muito comum as pessoas serem muito rasas. Pessoas rasas não têm um relacionamento com Deus, porque Deus é uma pessoa profunda e Ele quer relacionamento profundo com as pessoas. Eu queria pedir a gentileza de você abrir no Salmo 130, só o versículo 1, sabe por quê? Toda vez que eu leio esse Salmo, especialmente esse versículo, é uma frase pequena, mas uma frase muito interessante, muito significativa. E eu queria que você meditasse nessa frase, você guardasse ela no seu coração. Salmo 130, versículo 1. Eu queria que você comparasse esse versículo com as suas orações. Porque Davi diz assim: das profundezas clamo a ti. O que Davi está dizendo é: eu estou te clamando de um lugar profundo em mim. Não estou te clamando, sabe aquela oração? Louvado seja. Sabe essa oração que a gente faz assim? Fala assim, totalmente superfície, totalmente lá em cima. Oh, Jesus, me ajuda. Oh, Senhor. O que eu estava orando mesmo? Oh, Senhor, eu estava orando. Oh, Senhor. Sabe essa oração? Lá em cima, lá em cima. Porém, Davi está dizendo: das profundezas clamo a ti. Querido, eu não tenho palavras para expressar como o nosso Deus se identifica. Alguém diz comigo: Deus é um abismo. O que ele se identifica em você? Quando ele acha o abismo em você, quando ele acha a profundidade em nós. Então, não tem como Deus se relacionar conosco quando a gente está na superfície. Por que quando a gente começa a orar, abrindo a boca, e essa coisa, a oração que você sabe que não passa do teto, e aquela coisa, você tem que ficar lá às vezes horas, até o quê? O seu coração descer. Até você encontrar o seu próprio coração, você encontrar a sua própria profundeza, e você poder dizer para Deus: finalmente, das profundezas, eu clamo a ti. Junto com esse versículo, eu quero trazer para você o Jeremias 29:13, não precisa abrir não, mas o Jeremias 29:13, eu começo a falar e você termina. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes na superfície do vosso coração. Peraí. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes 20% de profundidade do vosso coração. Então vamos de novo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes 50% de profundidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes 80%. Peraí, fala assim: estamos chegando lá, Senhor. Fala de novo: estamos chegando lá, Senhor. Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de... Come on, church, come on. De todo o vosso coração. Alguém ergue a mão para o Senhor, um minutinho. Alguém ergue as mãos para o Senhor, um minutinho. Fala: Senhor, desce mais fundo. Fala para Ele: desce mais fundo em mim. A minha oração tem que vir do lugar mais profundo em mim. A minha busca, o meu clamor tem que vir de um lugar mais profundo. Eu sou muito de superfície, Senhor. Meus sentidos estão muito dispersos com assuntos e coisas e preocupações, e eu não estou conseguindo te buscar de um lugar profundo, onde eu te busco de todo. Alguém entrega o coração? Hoje é uma noite de render o coração. Render o coração ao Senhor. Diz: Pai, eu quero te buscar desse lugar que Davi está dizendo, das profundezas do meu ser, da profundidade do meu ser. Me leva aos lugares profundos em mim. E alguém pode fazer essa oração. Me leva aos lugares profundos em mim, onde eu posso te encontrar, porque é ali que o Senhor quer me encontrar. O Senhor não é um Deus de superfície, o Senhor não é um Deus raso. Tu és um Deus de buracos negros na atmosfera, tu és um Deus de estrelas gigantes, tu és um Deus de um universo insondável, um universo que o homem não conseguiu descobrir. Senhor, faz-me chegar na profundidade. Quem pode dizer amém ao Senhor por isso? Eu vou deixar você orar um minutinho. Eu sinto o Espírito de Deus querer trabalhar em nosso espírito enquanto eu prego a palavra nessa noite. Leva a igreja a um lugar profundo. Leva a igreja a um lugar profundo. Sabe o que Deus está dizendo no meu espírito? O lugar profundo é um lugar de paz. É um lugar onde você encontra a paz do seu espírito. É um lugar onde você se acalma. É lá aquele lugar onde o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei. É só na profundidade do nosso coração que nós nos aquietamos e sabemos, temos a consciência, somos envolvidos por essa consciência do quão tremendo e profundo é o nosso Deus.
Queria que você olhasse para mim um minutinho e pensasse no seguinte: não importa o tamanho do navio em cima do mar, se a âncora alcançar o lugar mais profundo lá do chão, ela segura o navio lá em cima. É esse lugar na sua alma que Deus quer que você chegue. Quem quer que Deus leve você lá? Você tem que clamar. Você tem que clamar ao Senhor e dizer: me tira da superfície. Me tira da superfície. Me tira da superfície. Me tira da superfície em mim. A minha adoração é da superfície. Minha leitura da Bíblia é a mesma coisa. Meu jejum é a mesma coisa. Tudo está muito na superfície. Me tira da superfície. Eu não quero operar da superfície. Eu preciso operar do profundo. De um lugar onde eu estou realmente centrado. De um lugar onde eu estou realmente centrado. Senhor, eu abençoo você com isso. Pergunta para você: quem gosta de conversar com pessoas profundas? Não falam qualquer coisa. Você tem prazer de conversar com aquela pessoa. Você até não fala muito na presença dela, porque você sabe, se ela abrir a boca, ela vai te falar algo tão tremendo que você quer. Você quer escrever aquilo. Deus é essa pessoa. Mas é triste que nós vivemos com muitas pessoas muito rasas. As pessoas são rasas ou não? Os assuntos são tão supérfluos. Sabe, os pensamentos. E Deus, Ele não, Ele navega mais profundamente. Deus quer nos levar a uma viagem em nosso coração. Tá? Sou louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Deus quer nos revelar o que está em nosso coração. Mas eu quero dizer também que Deus quer curar as partes mais profundas e escondidas do nosso ser. Eu não sou mecânico, mas eu penso que o motor é a parte mais importante do carro. Não sei se tem mecânico aí que vai querer dizer, não, é a transmissão, eu não sei. É o coração do carro. Para mim, sem motor, você não vai a lugar nenhum. Você vai ter que empurrar ele. Pode ter as rodinhas, pode ter tudo lá, você vai ter que empurrar ele. Vai. Se tem uma parte do carro que tem que estar bom, é o motor. No nosso caso, é o coração. Essa parte é a parte mais importante. Vou chamar de peça, porque se nós fôssemos uma máquina, qual a peça mais importante em nós? Essa peça, o coração. Isso é tão importante que quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele só quer mexer numa peça, no coração. Ezequiel 36, 26. Fácil de você decorar. Ezequiel 36, 26. Para Deus mudar uma vida, uma situação, basta Ele trocar o coração da pessoa. E aqui diz, Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Agora preste atenção um minutinho, por favor. Se Deus está falando que vai tirar da nossa carne o coração de pedra, já imaginou isso? Nós somos uma carne, lógico, que está funcionando com um coração de pedra. Come on, gente. Jesus olha para nós e fala assim: como que você pode funcionar com um coração desse? Ele é uma pedra. Eu preciso tirá-lo e transplantar o seu coração. Quando ele fala tirar da carne, porque nós somos pessoas realmente sensíveis, mas o coração está uma pedra, já não está sensível como a nossa natureza deveria ser. Então, quando Ele devolve o coração na qualidade de um coração sensível, a gente se torna humano de novo. É possível um ser humano não ser mais ser humano? Sim. Deixa-me só lembrar de outras mensagens que eu já preguei. Vou lembrar do crente animal, que está no zoológico. Salmo 73, ele já lembrou ali. Vamos lembrar. E quer saber? O crente animal era ministro de louvor. E mesmo sendo ministro de louvor, você pode se tornar um crente bicho, um crente que seu lugar é no zoológico. E é Bíblia. O Salmo 73, tá? O nome do crente que virou animal é Asaf. O Salmo 73, do versículo 21 e 22. Ele diz assim: quando o meu espírito
ou meu coração se amargurava, olha só, sentia picadas no meu coração. Gente, imagina, um tormento muito grande estava acontecendo dentro do coração deste homem, e ele era o ministro de louvor, Asaf. Ele diz que no meio desse sofrimento e desse tormento, ele estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Queridos, é incrível como nós lidamos com pessoas nesse estado, no estado desse coração. E uma época que eu estava orando, porque o meu coração estava bem mal, né? E o Senhor falava para mim, porque quando você está com o coração muito mal, você faz muitas perguntas, você quer que Deus dê compreensão das coisas. E era isso que Deus me respondia. Ele falava, não haverá compreensão enquanto não houver uma cura no coração. Um coração de pedra não vai entender nada. Eu não vou nem tentar explicar. Como se Deus dissesse para mim, eu não vou explicar nada, eu não vou responder nada. Não há revelação num coração de animal, num coração duro. Ele disse, eu estava embrutecido e nada sabia. Quando você quer respostas, quebre o coração. Quando você quer respostas, cure o coração. A casa do entendimento em nós é o coração. E Deus falava comigo, cura o coração para poder receber compreensão. Alguém que pode repetir isso comigo? Repete comigo, a compreensão vem antes da cura. I'm sorry, a cura vem antes da compreensão. Você tem que clamar durante esse mês para que Deus cure as profundidades do seu coração. Cura o meu coração. Tira ele do embrutecimento. Tira ele da jaula. Fala para ele assim, acaba os meus dias zoológicos. Eu não posso ficar lá. Eu tenho que sair de lá e voltar para casa. Eu não posso ser um Nabucodonosor. Eu tenho que voltar para casa. Eu quero que restaure o meu entendimento. Mas para isso, cura as profundidades. Quero declarar que Deus quer curar as profundidades do nosso coração. Quer saber? Às vezes as pernas estão saudáveis, mas se o coração está doente, tudo mais está doente. E os olhos podem estar saudáveis, mas se o coração está doente, tudo está doente. As mãos podem estar saudáveis, mas se o coração está doente, tudo mais está doente. Os joelhos podem estar saudáveis, sabe? O resto pode estar tudo saudável. Com o coração doente, tudo está estragado. A parte principal, a peça principal do carro precisa funcionar bem, é o coração. E aí, um dos problemas, vamos dar uma aula de cardiologia espiritual. Um dos problemas principais do coração humano é o endurecimento. Eu oro contra o endurecimento. Eu clamo para que Deus me livre do endurecimento. A vida trabalha para nos endurecer, as dificuldades, os problemas. Porém, quando você vai para a oração sempre amolece a gente. Muitas horas de oração. Eu defendo muitas horas de oração porque você não amolece uma pedra só passando ela na água. Você tem que deixar ela de molho lá. Você tem que deixar aquele barro duro de molho por muitas horas, para que o endurecimento desapareça e Deus restabeleça a sensibilidade no barro. Quem aqui é barro? Todos nós, as poeirinhas de Jesus. Todos nós. Somos o barro na mão de Jesus. Porém, nós precisamos que esse barro esteja sensível, de uma forma que Deus possa trabalhar nele. Quem quer orar comigo sobre o endurecimento? Eu quero pedir, livra-me do endurecimento. Livra-me de todo o endurecimento. Faz o meu coração sensível. Torna o meu coração sensível, Senhor. Torna o meu coração sensível. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Hebreus 4:7 diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais. Por quê? É incrível que o coração tem essa tendência de se endurecer. Eu quero orar uma oração pelo endurecimento, contra o endurecimento. Eu vou perguntar, você não precisa levantar a mão. Quem tem alguém na sua família que está endurecido? Não quer vir para a igreja, não quer entender o Senhor. Não adianta você conversar com a pessoa, especialmente maridos, pessoas que não são crentes na nossa vida, que eles estão em casa, que eles não querem vir à igreja. Você vem sozinho à igreja porque a pessoa está com o coração duro. Não entra a palavra, não entra nada. Eu quero orar contra o endurecimento. Como? Senhor, eu quero neste momento pedir que o Senhor quebre aquele coração. A tua palavra é como uma marreta, como um martelo que esmiuça a penha,
que quebra a pedra. Quebra primeiro em mim, quebra primeiro em nós. Alguém diz para Deus assim: faz-me uma pessoa suave. Oh Deus, faz-me uma pessoa suave, uma pessoa moldada, uma pessoa que está quebrantada. Sabe por quê, Senhor? Não tem como eu lidar com um coração duro sendo duro também. Porque vai ser duas pedras se batendo lá em casa, não pode ser. Então, pelo menos uma tem que estar sensível, tem que estar quebrantado. Que seja eu, Senhor, que seja eu. Que seja eu, Senhor, que tenha o coração sensível, puro, que não deixe o endurecimento daquela pessoa me endurecer. Que seja eu que esteja sensível ao Senhor, em nome de Jesus. Deus vai trabalhar em nosso coração durante o mês de abril. Então eu quero finalizar a minha mensagem dizendo que Deus quer curar. Deus quer um relacionamento profundo com o homem. Deus quer um relacionamento profundo. Deus não é pessoa de relacionamentos superficiais. Um dos textos mais importantes do Novo Testamento é Mateus 22, o verso 37. Foi aquela mensagem tremenda que o Nicolas pregou, aquela mensagem que está ecoando em nossos ouvidos até hoje. Mateus 22, 37, o grande mandamento. Este é o grande mandamento, respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu vou explicar para a igreja agora, nesses próximos 2 minutos, qual a estratégia da oração do mês de abril. Por favor, hoje à noite eu estou apenas preparando a igreja para orar. Estou preparando a igreja para orar, porque eu também estou recebendo essa revelação. Se nós queremos que Deus nos ajude a entregar o coração dele, o coração todo, para que Deus chegue às partes profundas do nosso coração, digo assim, nós temos que fazer uma oração da entrega, a oração da entrega. Olha para mim, queridos, eu estava pregando uma mensagem um dia e Deus estava falando comigo: se você jejuar, não jejue para tentar mudar a minha cabeça ou tentar forçar a minha mão. Você tem que jejuar para se entregar. Se você for fazer uma oração, for fazer um sacrifício, não tenta me mudar, tenta fazer o que você está fazendo para você se render a mim. Eu estou orando a Deus para Ele me dar a revelação de como me entregar, como me render diariamente, cada momento do dia ao Senhor. E o Senhor me deu essa ideia. Quer aprender a se entregar? Faça uma pergunta para mim cada hora. A pergunta é a seguinte: o que eu posso abrir mão nesse momento? Do que eu posso abrir mão nesse momento? Para eu morrer e me entregar ao Senhor. Eu quero fazer com você uma oração agora, para que Deus nos traga uma revelação de rendição. Cada pessoa aqui tem áreas e níveis do seu coração para render ao Senhor. Eu estou pregando o ponto em que eu estou dizendo em que Deus quer um relacionamento profundo conosco. Para Ele ter um relacionamento profundo, Ele precisa chegar às profundidades do nosso ser. Ele precisa ter todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente. Significa que Ele tem algumas partes, mas Ele quer render, que nós rendamos a Ele essas partes que estão faltando. Olha para mim um minutinho, sabe por que Deus mandou um recadinho para mim um dia desse? Sabe por quê? Deus fala comigo, sabe? Ele fala comigo. E sabe o que Ele mandou dizer para mim? Tem uma coisinha assim faltando em você. Eu fiquei até feliz que era uma coisinha, tipo assim. Deus fala uma coisinha, mas você não sabe que uma coisinha é uma coisa grande, né? Então Ele falou assim para mim: uma coisa te falta. Gente, você treme na base quando Deus chega para você e te fala assim: uma coisa te falta. E eu me lembrei do jovem rico que chegou para Jesus e Jesus falou para ele: uma coisa te falta. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Jesus, tipo assim, ficou empolgado com o rapaz. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus se empolgou com alguém ou amou alguém. Ele não fala se empolgou, na verdade fala que ele amou o jovem, right? Mas apesar de Jesus amar o jovem, faltava uma coisa. Eu quero render ao Senhor o que quer que falta. Já tem várias semanas que eu estou orando para Ele. Eu quero te render aquilo que você falou que está faltando. Porque é um relacionamento profundo. Ele quer as partes profundas do nosso ser, que a gente pensa que entregou. Mas o mandamento está dizendo: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas. Qual é a parte desse todo que Deus não tem ainda? Há umas partes que Ele não tem ainda. E a oração do mês de abril
conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, é para que eu possa render todas as partes ao Senhor e ter um relacionamento profundo com o Senhor. Se eu buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chega de clamores rasos, sem raízes, que não podem chegar aos ouvidos do Senhor. Precisamos nos derramar completamente. Existem coisas nos roubando da mão do nosso Deus. Mas Deus quer fazer a obra no nosso coração de uma forma profunda, que Ele possa ter todo o nosso coração. Pela manhã eu dei 4 sugestões no texto. Eu falei muito sobre essa parte, prova-me e conhece os meus pensamentos. Como Deus precisa mudar nossos paradigmas e sistemas de raciocínio. Quando você começar a orar, Deus vai trabalhar nisso. E eu preguei de manhã muito sobre ver se há em mim algum caminho mau. E eu falei dos caminhos da alma, os caminhos espúrios que a alma toma, os mecanismos de defesa, os desvios que ela faz para se livrar de medos e de situações. A alma não anda num caminho reto, num caminho straight. Ela busca subterfúgios. A alma sempre anda. E aí, em Provérbios 16:2 diz que todos os caminhos do homem, todos são retos aos seus olhos. Os caminhos mais tortos é retos para o homem. São os caminhos da alma. E essa é a parte da oração onde ele está dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. E a última parte do verso diz: guia-me pelo caminho eterno. De manhã eu falei, eu repito, que eu oro sempre pelos meus pés, porque o Salmo 23 diz: guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Você só pisa com passos de justiça, quando Deus calça os seus pés com os sapatos da justiça, para você andar por um caminho justo. E esse é o caminho eterno. Eu falei que o caminho eterno é o caminho revelado pela palavra de Deus. Você está tendo uma revelação bíblica para caminhar, para tomar decisões. A revelação bíblica específica para cada um de nós, no caminho eterno que nós devemos andar. Eu queria convidar a igreja para a gente orar aqui no altar. Penso que nós recebemos muita palavra já essa noite. Já é suficiente para nós entrarmos na presença dEle numa oração de profundidade. Qual o clamor que nós íamos fazer nesse altar? Nós viemos clamar para entregar. A primeira oração que eu quero fazer é uma oração de entrega. E a música principal é essa música, Sonda-me, que é onde nós queremos que o Senhor venha realmente sondar o nosso coração. Eu peço os irmãos mais uma vez, cheguem bem pertinho aqui, para frente, para dar espaço para quem está atrás. E nós estamos aqui agora para render o coração. Vou parar a música um pouquinho, deixe-me falar com vocês sobre algumas orações de rendição. Uma das coisas importantes é abrir as mãos. Você está se entregando. E alguém pode dizer assim: Senhor, eu vim me entregar. Eu quero sugerir que você faça essa oração todos os dias. Todos os dias você vem se entregar. E você fala para Ele: eu vim me render. Tá? Eu vim me render. Outra oração que eu quero te ensinar é: qualquer que seja o momento que você está ali, você fala para o Senhor: eu vim me render a Ti nesse momento. Tá? Eu vim me render a Ti nesse momento. Por às vezes aquele momento é um momento de conflito. Tá? É um momento de uma coisa agradável, um trabalho desagradável, o que quer que seja, uma pessoa desagradável, uma situação, mas você fala: eu me rendo a Ti nesse momento. À medida que a gente se rende ao Senhor, sabe o que Ele faz? Ele está entrando nas situações e tomando conta delas. O que Deus precisa? Que a gente dê uma ajuda para Ele? Não, que a gente se renda ao que Ele está fazendo. Eu quero explicar um pouquinho mais na oração de rendição. O Senhor falou para mim sobre o Espírito Santo, que Ele pairava sobre a face das águas quando Deus estava reformando a terra. E Ele continua pairando sobre ela até hoje. Quem aperfeiçoa as coisas na terra é o Espírito Santo. Então Ele falou para mim: basta você se render àquele que eu coloquei para trabalhar na terra e alinhar as coisas. Renda-se ao Espírito Santo. O que está errado em minhas emoções? Renda-se ao Espírito Santo. O que está errado em minha família? Renda-se ao Espírito. Pai, nós viemos nesse altar fazer uma oração de entrega.
Mas é uma entrega que a gente quer aprender a entregar os dias que virão, os dias do mês de abril, entregar os momentos que virão. Pai, a igreja ora no altar, nós viemos nos entregar, nós viemos nos render a Ti. Na verdade, nós queremos aprender a nos render. E aqui está mais um dia para viver, que é mais uma oportunidade para aprender a se render. Eu proclamo que a Bethesda recebe uma revelação de rendição. Nós recebemos uma revelação nessa nova semana de jejum. Nessa nova semana de oração, venha uma revelação da rendição que nós devemos dar ao Senhor. Alguém fala para ele: eu não quero te mudar, eu quero me render a Ti, eu quero te conhecer, eu quero me jogar nos Teus braços, Senhor. Eu quero parar de segurar as coisas, eu quero me render ao que Tu estás fazendo. Senhor, eu abençoo a igreja agora, Senhor, nesse 6 de abril, com uma revelação da rendição. Enquanto a música toca, você pode ir falando com o Senhor. Recebe as coisas que eu te rendo, as coisas que eu te rendo. Som do nosso coração.